Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Destaque. Nós já estamos no ar pela Record News e também pela TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Hoje no programa, nosso convidado é o deputado federal Neucimar Fraga, do PSD. Vamos conversar um pouco sobre as atividades dele em Brasília, como está também a movimentação política nesse momento de pandemia aqui no país. Neucimar Fraga, com quem a gente conversa a partir de agora. Neucimar, seja muito bem-vindo ao programa Em Destaque, um prazer te receber aqui. Eu que agradeço a oportunidade de participar com vocês desse programa. Seja bem-vindo, Neucimar. Vamos falar um pouquinho sobre o mandato. Tomou posse agora no início, de 2021 e já tem feito um bom movimento lá em Brasília, um movimento também de representação forte na bancada capixaba. Enfim, um momento também delicado que a gente vive no nosso país, Neucimar? Momento complexo com essa pandemia, momento complexo também para a economia do nosso país. Como o senhor está acompanhando toda essa situação, hein? Bom, eu estou feliz com o meu reencontro com o parlamento. Não tão feliz porque nós encontramos o país numa situação muito difícil, O clima que a gente vive nos municípios, que a gente encontra lá no bairro da cidade, do interior do estado ou da região metropolitana, é o mesmo clima que a gente encontra no parlamento, Um clima de tristeza, de incertezas, de expectativas também, mas sabedores de que nós temos um compromisso de lutar até o fim para vencer esse vírus, vencer essa pandemia, dar a volta por cima e voltar a ser feliz no Brasil novamente. Deputado, como que o parlamento, a gente sabe que a Câmara Federal, como uma representatividade forte, uma boa representação do país, tem também ajudado nessa coordenação nacional, até nessa interlocução entre o presidente da República, os governadores e prefeitos. Como que o senhor está enxergando essa movimentação, até para ajudar o país a enfrentar esse momento difícil, Olha, assim como na natureza, o equilíbrio sempre é muito importante. Eu costumo dizer que nós temos o movimento da maré alta e da maré baixa. Todas as duas têm um papel importante na natureza. Sim. Mas é a maré média que permite uma navegação mais tranquila, uma água mais limpa, Os peixes nadam ali de um lado para o outro com mais segurança, Então, é o equilíbrio. O equilíbrio é importante. E no parlamento também nós temos que ter o equilíbrio. Hoje nós temos um governo que ganhou uma eleição disputada no Brasil. O Brasil, assim, depois de muitos anos, ficou literalmente dividido entre políticas de esquerda e políticas de direita no Brasil. Sim. E nós temos um presidente que ganhou com o discurso de uma política de direita, que enfrenta uma resistência de 45% do eleitor que não votou nele, que faz oposição desde o início do seu mandato, encontrou muita dificuldade para se articular dentro do próprio parlamento, porque ele foi eleito com um discurso antipolítico, E ele foi eleito na contramão das articulações políticas, sem financiamento público, sem partidos grandes o apoiando. Então, a articulação é mais difícil. Então, hoje nós percebemos que o parlamento está mais maduro, está mais equilibrado. Sim. Foi possível construir uma base para dar sustentação a esse projeto político estar aí. Claro, não é aprovando tudo às cegas, sim, mas com coerência, com equilíbrio. Nós aprovamos agora, depois de muito tempo, já parado na gaveta do antigo presidente da Câmara, o projeto da autonomia do Banco Central, que foi uma política importante para que nós possamos dar sinais mais de segurança para o setor produtivo, para os investidores internacionais. Sim. Nós aprovamos agora o marco do saneamento. Nós aprovamos agora uma legislação importante no enfrentamento à pandemia, porque até o mês de fevereiro os municípios não podiam comprar vacinas. Sim. O Estado não podia comprar vacina. Só o SUS, só o Ministério da Saúde poderia comprar vacinas e distribuir para os estados e municípios. Nós aprovamos agora uma legislação, depois de muita luta contra principalmente os partidos de esquerda, que insistiram que só o SUS poderia comprar. Aprovamos uma lei agora que permite o município comprar, o Estado comprar, a União comprar e o setor privado também comprar. As empresas também podem, As empresas podem comprar para vacinar os seus funcionários. E isso é um esforço que nós estamos fazendo para permitir que nós possamos avançar nesse processo de imunização da população brasileira. Para nós sairmos da crise, não tem um remédio para tratamento. Nós temos uma sugestão de tratamento que é o processo de vacinação.
Então nós vamos apostar no processo de vacinação no Brasil e vamos trabalhar para que nós possamos imunizar toda a população brasileira. E é aí que nós defendemos que os países que mais vacinam hoje são os países que produzem a sua própria vacina. Sim. Os Estados Unidos, a China, a Índia e a Inglaterra. O senhor inclusive levantou essa bandeira, né, da autossuficiência na produção de vacina do país, não é isso? Nós precisamos produzir isso por quê? Porque o Brasil, fora os países que produzem a sua própria vacina, é o país que mais vacina no mundo hoje também. Sim. Mas nós só vamos conseguir vacinar mais de 220 milhões de pessoas por 2 vezes, se nós produzirmos a nossa própria vacina. Então nós temos que nos preparar para enfrentar essa e outras pandemias que com certeza virão. Ou seja, e o caminho para isso? A gente sabe que tem todo um processo, né? Para você, lógico, produzir vacina, você tem que ter o insumo, né, farmacêutico ali. Hoje o Brasil já recebeu esse material que é muito fortemente produzido pela China. Ou seja, agora, na sua opinião, o que falta para poder estruturar melhor esse programa, né, de autossuficiência de imunização? Nós temos que reimplantar esse programa. O Brasil já foi autossuficiente em 1973, quando começou esse programa, mas na década de 80, com o governo Collor, ele começou a ser desmantelado. Na década de 90, com a política da Anvisa, praticamente foi dizimado esse programa nosso. Para você ter ideia, hoje, das 7 vacinas que o Butantan produz, só uma é produzida inteiramente no Brasil, que é a vacina da gripe. As outras 6 vacinas são todas feitas com insumos que vêm de fora. Isso, inclusive, onera a nossa balança comercial. O Brasil, no ano passado, teve um desfalque de mais de 20 bilhões de dólares na compra de medicamentos e de insumo. Se fosse só o problema econômico, a gente já resolveria de forma mais fácil. Sim. Mas um momento como esse, quando todos estão precisando da mesma vacina, a Índia, a China, são países que têm uma população muito grande, então eles têm uma produção de escala muito grande. Isso facilita a produção de insumos e a comercialização da vacina. Sim. Nós também temos uma população grande, nós temos matéria-prima no Brasil suficiente para que nós possamos, através de investimento em tecnologia, em parques modernos, investimento em ciência, apoiar a pesquisa, nós produzirmos a nossa própria vacina a partir da produção dos nossos próprios insumos para essas vacinas. Tá certo. Deputado, vamos fazer o seguinte, nós vamos por um rápido intervalo, na volta a gente continua conversando um pouco mais, falando sobre políticas públicas, né, e também sobre o mandato do deputado federal Neucimar Fraga. A gente volta já já com o programa de destaque, não saia daí. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque o deputado federal Neucimar Fraga. Deputado, vamos falar um pouquinho sobre, a gente falou sobre vacinação no bloco anterior, né, sobre esse momento delicado que a gente vive no nosso país e no Espírito Santo, sem dúvida alguma não é diferente. Mas vamos falar um pouquinho também sobre alguns projetos e algumas bandeiras que o senhor tem levantado lá em Brasília, lá na Câmara dos Deputados. E teve um projeto que eu achei bem interessante da sua autoria de implantar scanners em pedágios para você poder identificar problemas, drogas, enfim, nos carros, né, que passam pelo país. Como que está o andamento dessa proposta, dessa ideia? Olha, essa é uma proposta que eu levei ao presidente Jair Bolsonaro, eu tive a oportunidade de ser recebido por ele no mês de fevereiro, levei também ao ministro da Justiça, Sim. Foi uma proposta que foi bem aceita pelos dois. Qual é a nossa proposta? Hoje, quando você viaja nos aeroportos brasileiros, até o seu corpo é escaneado para saber se você carrega dentro do seu organismo algum tipo de droga. Sim. As suas malas, todas as mercadorias são escaneadas. Quando você despacha uma mercadoria pelo porto ou importa algum container, todos os containers no Brasil são escaneados por exigência de um Código Internacional de Segurança. Ou seja, nós temos uma segurança portuária e aeroportuária. Por que não ter essa mesma ferramenta a serviço do combate ao tráfico de drogas, do tráfico de armas, do tráfico de animais silvestres nas rodovias e BRs brasileiras? Sim. Essa é a nossa proposta, a implantação de scanners. A Polícia Federal já tem 3 aparelhos de scanners móveis, que elas fazem algumas patrulhas para saber se algum carro está transportando algum tipo de ilícito, né? Sim. Mas a nossa proposta é que seja uma barreira fixa. Sim. Então, qual é a nossa proposta original, básica agora? Implantação de scanners nas praças de pedágios do Brasil. A possibilidade de uma carreta sair do Rio Grande do Sul, chegar ao Espírito Santo, sem passar por uma praça de pedágio, é quase que zero.
E por que numa praça de pedágio? Porque a estrutura está montada, a iluminação é boa, a segurança é melhor, o carro tem que passar com a velocidade reduzida e até parar para pagar o pedágio. Sim. Neste momento, você não reduziria o fluxo, não causaria congestionamento, porque o tempo dele parar é o tempo suficiente dele passar em um aparelho de scanner. Sim. Isso ia facilitar a fiscalização por parte da Polícia Rodoviária Federal. Então, só com a implantação, nós já inibiríamos de vez uma quantidade enorme de tráfico de drogas e de armas por essas rodovias e BRs. É claro que o crime tentaria uma outra forma de fazer o tráfico. Mas a missão do poder público é dificultar a ação do criminoso. Claro. Eu aprendi ao longo da minha convivência na Comissão de Segurança Pública da Câmara que às vezes o crime é inevitável. Quando querem cometer o crime, eles vão dar um jeito. Sim. Ainda mais o brasileiro, que tem um jeitinho especial, né? Mas o nosso papel é dificultar a ação do criminoso. Então, se nós pudermos dificultar a ação do criminoso, escaneando as carretas, os automóveis e os utilitários que passam nas rodovias brasileiras, nós vamos inibir o tráfico de drogas, o tráfico de armas e o tráfico de animais silvestres no Brasil. E nós vamos trabalhar isso no Ministério da Justiça. O ministro já assumiu o compromisso de ampliar os estudos sobre essa possibilidade e até colocar uma base piloto para fazer uma experiência em uma das praças de pedágio no Brasil. E vamos lutar por isso até o fim, porque se nós quisermos combater o tráfico de drogas e o tráfico de armas no Brasil, para reduzirmos a violência, principalmente nas áreas mais periféricas das regiões metropolitanas do nosso país, nós temos que combater o tráfico de armas e o tráfico de drogas. Com certeza. Deputado, nosso tempo está quase chegando ao fim, mas antes eu queria também falar de uma outra iniciativa, uma outra bandeira que o senhor tem levantado, que é a questão dos carros elétricos, né? De fato, é algo muito mais sustentável, porque você está vendo aí hoje como a gasolina tem o preço elevado no nosso país, né? Os preços estão muito altos, quase R$6 o litro da gasolina, absurdo esse valor, mas carros elétricos seria uma solução. Inclusive, nós criamos agora em Brasília a Frente Parlamentar em Defesa da Energia Renovável, da energia fotovoltaica, né? Sim. E com isso nós teremos uma energia mais barata no Brasil, facilitando a produção de carros elétricos. Na China, a partir de 2030, será proibido a veiculação de transportes de veículos movidos a combustível fóssil. Sim. Só carros elétricos, carros e ônibus. Na Europa, a partir de 2025, alguns países já têm proibição de veiculação de carros movidos a combustíveis fósseis. E nós queremos uma legislação no Brasil também, que a partir de 2035 proibiria a fabricação de carros movidos a combustíveis fósseis, porque o carro elétrico, além de ser mais econômico, é menos poluente e, com certeza, nós vamos dar uma grande contribuição para o bolso do cidadão. Sem dúvida alguma, né? O cidadão está precisando dessa contribuição. Com certeza. O valor está alto, né? E vamos abrir uma concorrência com a Petrobras, que a única forma de você reduzir preço é abrir concorrência. E é com saudável, né? carros elétricos circulando, menos consumo de combustível, a Petrobras e outras empresas vão ter que vender o combustível mais barato. Sem dúvida. Olha, o tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito ao deputado federal Nilcimar Fraga, nosso convidado de hoje aqui do programa Em Destaque. Deputado, foi um prazer. Parabéns pelo trabalho. Boa sorte lá no mandato. Volte mais vezes aqui. O prazer foi todo meu e obrigado ao povo capixaba por me reconduzir à Câmara Federal. Obrigado, deputado. Um abraço. E a gente fica por aqui com o programa Em Destaque de hoje, agradecendo a sua audiência e a sua companhia. Se você quiser rever essa entrevista com o deputado federal Nilcimar Fraga, é só acessar o nosso site, simnoticias.com.br. Um abraço para você e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Até lá!